Olá pessoal, hoje começando mais uma aula, mais uma videoaula da nossa disciplina sobre protestantismo e cultura brasileira. E essa semana nós vamos dar continuidade a um assunto que iniciamos a semana passada, sobre esse período da Igreja Protestante. É lógico que seria o tema para a gente encerrar sobre o protestantismo brasileiro. Quando falamos protestantismo brasileiro, nós nos referimos sempre às igrejas históricas, presbiterianas, metodistas, batistas, congregacionais, anglicana, entre outras, né? Essas igrejas elas tiveram uma participação muito grande na colonização do Brasil, na construção do Brasil, influência no governo, influência em muitas áreas. O protestantismo no Brasil ele teve uma influência principalmente na periferia no começo, né? A extensão territorial brasileira, os rincões do Brasil, sofria a ausência da Igreja Católica, né? O número de padres reduzidos, né? Nem tanto o sacerdote para cobrir todo o território nacional. Então as periferias elas ficavam abandonadas, ficavam sem assistência religiosa, sem assistência pastoral católica romana, da Igreja Católica Apostólica Romana, que até 1889 era a religião oficial, né? Com a proclamação da República. Então a influência do iluminismo, a influência dos estudantes na França e também nos Estados Unidos, então o Brasil inaugura um novo tempo, uma nova época. Apesar de não estar no documento, mas não está mais na Constituição que a religião oficial brasileira era a Igreja Católica Apostólica Romana, era o cristianismo romano, mas acabou se aculturando, então sem perceber a religião oficial chamada de Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. E com um número menor de padres, então o protestantismo ele acabou ocupando os espaços mais distantes dos grandes centros, nas periferias, por exemplo, nas fazendas, ficava onde moravam os colonos, né? Aquelas pessoas que, com o passar do tempo, foi substituindo os escravos que receberam libertação, os fazendeiros importaram a mão de obra italiana, libanesa, etc., na sua grande maioria os italianos, e os italianos vieram para o Brasil assim, apostando num crescimento, apostando numa oportunidade, principalmente para o território brasileiro, por causa do clima brasileiro. Então eles vieram com esse intuito, né? Com uma nova proposta, ocupar o lugar dos escravos, moraram nas senzalas, mas com o tempo eles foram se organizando e eles foram se libertando desses fazendeiros. E por conta disso os fazendeiros tiveram que inaugurar uma nova etapa, uma nova cultura, uma nova forma de tocar a fazenda. Então começou a ter os colonos, e nas fazendas havia as casas, né, onde os colonos moravam, pessoas que vinham de várias partes do Brasil para trabalhar nas fazendas aqui no Brasil todo, e principalmente na região sudeste, né, onde concentrava o maior número fazendeiro. Só do governo militar, que nós vamos falar sobre esse assunto hoje, que começou o Brasil expandir para a região norte, né? E também do centro-oeste, desenvolvimento do centro-oeste. Mas a concentração de fazenda agrícola, agropecuária, se concentrava muito em São Paulo e Rio de Janeiro, ou Minas Gerais e São Paulo, né? Famosa política café com leite. Com essa cultura, com esse costume, com essa maneira, os protestantes então foram para a periferia. Quando você vê a história da igreja presbiteriana, eles começaram em cidades periféricas, na capital federal, Rio de Janeiro, e na cidade periférica. A primeira igreja presbiteriana estabelecida não foi na capital do Rio de Janeiro, foi no interior de São Paulo. A igreja batista, mesma coisa, e assim sucessivamente. O que acontece então? Os fazendeiros então faziam vista grossa para o protestantismo, não combatiam o protestantismo. E aí você pergunta, por que não combatiam?
apesar dos fazendeiros continuarem sendo católicos fiéis, né, enviando recurso financeiro às dioceses, às arquidioceses, né, para as igrejas em forma de ajuda, para manter o clero, que era um costume herdado desde o tempo do Império. Mas esses fazendeiros eles destacaram por quê? Porque com a pregação do evangelho protestante, via missionários protestantes, muitos americanos, ingleses, enfim, esses protestantes pregavam uma vida recatada, uma vida sem vício, uma vida sem violência, uma vida de unidade, de comunidade, de amor, de arrependimento e também a promessa da eternidade. E os colonos acabaram se convertendo à fé cristã protestante por conta dessa presença, né, desse preenchimento da lacuna deixado pelo clero católico. Bom, com essa prática evangelística dos protestantes, os colonos se converteram à fé protestante, e aí, antes da fé protestante, eles bebiam, eles jogavam, e o resultado desses atos, dessas atividades de final de semana, porque eles moravam na mesma fazenda, próximo um do outro, os colonos tinham muitos filhos, tinha 10, 15, 18 filhos, né? Na sua grande maioria semi-analfabetos, sem nenhuma condição de educação. Então, quando crescia, já ia para a lavoura, trabalhar na lavoura, porque assim o aumento, né, de recursos dentro de casa aumentava, o crescimento, maior número, maior valor financeiro dentro de casa, porque quanto mais filho trabalhava na lavoura, melhor ganhava, melhor vinha recurso para dentro de casa. E com a pregação do cristianismo protestante, o que aconteceu? Eles também pararam de beber. Quando se convertia à fé protestante, deixava a bebida, deixava o jogo, deixava os vícios. Então acabava dando lucro ao fazendeiro, porque por causa da mão de obra, sem o vício, sem a briga, sem nada. Assim os irmãos agora, os novos irmãos protestantes, os irmãos colonos, tinham uma vida recatada, uma vida simples, uma vida de temor ao Senhor Jesus. E isto acabava aumentando a produção do fazendeiro. Então, por contrapartida, o fazendeiro fazia vista grossa. Não aceitavam o protestantismo na casa grande, mas toleravam o protestantismo na casa dos colonos. E aí, tomando toda essa periferia, nós temos então a primeira Assembleia Ecumênica na Escócia. Apareceram mais de 2.000 delegados. A América Latina foi excluída dessa convocação porque acreditava que a América Latina já era um continente cristianizado. Mas tanto os missionários latino-americanos, apoiados pela missão americana, eles conseguiram incluir o continente latino-americano dentro da relação de países de continente não alcançados. Por quê? O discurso era que o cristianismo pregado na América Latina havia se deteriorado, havia se paganizado. Por quê? Porque eles diziam, eles afirmavam que o cristianismo pregado pelo clero romano havia se misturado com as religiões afrodescendentes e também com as religiões ocultas ou naturais dos ameríndios, dos índios latino-americanos ou dos povos latino-americanos. E isso dizia que o cristianismo não era um cristianismo autêntico, mas um cristianismo pagão. Então precisava evangelizar esse povo, ou seja, recolonizar o continente latino-americano a partir da religião. A partir de então, nós temos várias assembleias do CMI, né, aqui no nosso continente. E assim nós temos assim, um preâmbulo sobre a igreja protestante no período do governo militar. Estou dando essa introdução para vocês compreenderem o que veio, o preâmbulo da igreja protestante no governo militar
do Brasil, que acontece de 64 a 85. Vamos para o próximo vídeo.